São 6 da manhã. Ainda nem clareou direito lá fora. Eu não dormi. Não consegui. Não depois do que aconteceu essa madrugada. Eu vi Deus, não uma vez, 2 vezes. E não estou louco. Não estou delirando. Eu sei o que vi. Eu sei o que senti. E eu sei que se eu não compartilhar isso agora, imediatamente eu vou estar falhando com ele e com você. Porque o que ele me mostrou não é só para mim. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo calado, vigiado e ameaçado, ele teve coragem. Em um momento de solidão e fé, Bolsonaro diz ter visto Deus e decidiu compartilhar essa experiência, sabendo que poderia pagar um preço alto por isso. Ele não gravou por política nem por vaidade, gravou porque sentiu que precisava avisar o povo, abrir o coração e falar sobre o que viu, o que sentiu e o que Deus mostrou. Hoje você vai ouvir esse áudio, um áudio simples, mas que carrega algo muito maior. A fé de um homem que, mesmo perseguido, não negou sua experiência com o Criador. São 6 da manhã. Ainda nem clareou direito lá fora. Eu não dormi. Não consegui. Não depois do que aconteceu essa madrugada. Eu vi Deus, não uma vez, 2 vezes. E não estou louco. Não estou delirando. Eu sei o que vi. Eu sei o que senti. E eu sei que se eu não compartilhar isso agora, imediatamente eu vou estar falhando com ele e com você. Porque o que ele me mostrou não é só para mim, é para todos que vão assistir isso. O que vou revelar aqui não é teologia, é experiência, é encontro real. Deixa eu te contar exatamente o que aconteceu. Eu fui deitar por volta das 11 da noite. Estava cansado, mas minha mente não parava. Tinha muita coisa pesando no coração. Preocupações, dúvidas, medos. Então comecei a orar. Não era uma oração formal, era mais um desabafo. Eu simplesmente falei: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso sentir que Tu estás aqui, eu preciso saber que não estou sozinho. E foi quando aconteceu a primeira vez. Eu senti uma presença tão forte no quarto que meu corpo inteiro arrepiou. Não era medo, era reverência, era reconhecimento de algo sagrado. E então vi uma luz. Não era a luz do abajur. Não era clarão de carro na rua. Era uma luz diferente. Uma luz que vinha de dentro para fora, que preenchia o quarto inteiro, mas não ofuscava. E nessa luz, eu vi a silhueta de alguém. Não dava para ver o rosto claramente, mas eu sabia quem era. Era Deus. Ele não falou nada naquele primeiro momento. Apenas ficou ali e eu comecei a chorar. Não de tristeza, de alívio, de gratidão. Porque eu percebi, Ele me ouviu, Ele veio, Ele está aqui. E naquele momento, todas as preocupações, todos os medos, todo o peso simplesmente saiu de mim. Era como se eu estivesse sendo abraçado por uma força invisível que me dizia: filho, está tudo bem. Eu estou aqui. Não sei quanto tempo isso durou. Pode ter sido segundos, pode ter sido minutos. Mas quando a luz começou a diminuir e a presença começou a se dissipar, eu senti uma paz que não consigo explicar com palavras. E então eu dormi. Ou achei que ia dormir. Porque às 3 da manhã aconteceu de novo. Eu acordei de repente e ele estava lá, outra vez. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez ele falou. E o que ele me disse mudou tudo. Ele me revelou 7 verdades. 7 mensagens que eu preciso compartilhar com você. Porque não são apenas para mim. São para todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, que precisam desesperadamente sentir a presença dele. A primeira coisa que Deus me disse foi: eu nunca te abandonei. Mesmo quando você não me sentia, eu estava lá. Ele me mostrou momentos da minha vida em que eu achei que estava sozinho. Momentos em que orei e parecia que ninguém ouvia. E Ele me fez ver. Ele estava ali.
em cada um daqueles momentos, carregando-me quando eu não tinha forças para andar, segurando-me quando eu estava prestes a cair. Eu só não percebia porque estava olhando para o problema em vez de olhar para ele. A segunda verdade que ele me revelou foi: filho, eu permito a dor, porque é através dela que você se aproxima de mim. Aquilo mexeu comigo, porque eu sempre questionei: por que Deus permite sofrimento? E ele me explicou: não é que ele causa o sofrimento, mas ele usa, porque quando tudo está bem, a gente se esquece dele. Quando tudo está funcionando, a gente acha que não precisa dele. Mas quando a dor vem, quando a crise chega, é aí que a gente finalmente busca de verdade. E é nesse lugar de quebrantamento que o encontro real acontece. A terceira coisa que Deus me mostrou foi sobre propósito. Ele me disse: você acha que sua vida é sobre suas conquistas, mas eu te criei para relacionamento, comigo e com as pessoas. Ele me fez entender que eu estava medindo minha vida pelas coisas erradas, por realizações, reconhecimento, sucesso. Mas ele me criou para algo muito maior, para conhecê-lo, para amá-lo e para levar outros a ele. Agora, antes de eu continuar com as outras 4 verdades, preciso que você entenda algo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus quer que você ouça isso. Ele quer tocar em você da mesma forma que tocou em mim, porque o que vem a seguir pode mudar sua vida para sempre. E comenta de qual cidade você está assistindo, porque eu preciso saber onde Deus está tocando corações essa manhã. A 4ª verdade que ele me revelou foi sobre perdão. Deus me disse: filho, você ainda carrega coisas que eu já perdoei. Solte. Ele me mostrou mágoas que eu tinha de mim mesmo, erros do passado que eu não conseguia esquecer. E ele me disse: quando eu perdoo, eu esqueço. Por que você insiste em lembrar? E me fez entender que muitas vezes o maior carcereiro da nossa vida somos nós mesmos. Deus já perdoou, mas a gente não se perdoa. A 5ª coisa que ele me mostrou foi sobre tempo. Deus me disse: você acha que tem todo o tempo do mundo, mas não tem. Use bem o tempo que eu te dei. Ele me fez ver que eu desperdiçava horas em coisas vazias, enquanto negligenciava o que realmente importa. Tempo com ele, tempo com família, tempo fazendo diferença na vida de alguém. E ele me alertou: um dia o tempo acaba, e aí não dá mais para voltar e fazer diferente. A 6ª verdade foi sobre fé. Deus me disse: pare de tentar entender tudo, apenas confie em mim. Ele me mostrou que eu estava exigindo explicações para cada coisa que acontecia, querendo entender o porquê de cada dor, de cada atraso, de cada fechamento de porta. E ele me disse: filho, se você entendesse tudo, não precisaria de fé. E eu quero que você confie em mim mesmo sem entender. A 7ª e última verdade que Deus me revelou foi a mais impactante: filho, eu voltarei. E quando eu voltar, você estará pronto? Ele me fez olhar para a minha vida e me perguntar: se Jesus voltasse hoje, eu estaria preparado? Se ele aparecesse agora, eu teria orgulho da vida que estou vivendo ou teria vergonha? E ele me disse: viva cada dia como se fosse o último, porque um dia será. Quando ele terminou de falar, a luz começou a diminuir novamente. E antes de desaparecer completamente, ele me disse uma última coisa: conte o que você viu, conte o que eu disse, porque há pessoas que precisam saber que eu ainda apareço, que eu ainda falo, que eu ainda estou vivo e ativo. E então a presença se foi. E eu fiquei ali sozinho no quarto, mas não me sentindo sozinho, porque algo tinha mudado em mim. Eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha visto Deus 2 vezes. E essa experiência marcou minha alma de uma forma que nada mais poderá marcar. Deixa eu falar diretamente com você agora. Talvez você nunca tenha tido uma experiência como essa. E pode estar pensando:
Por que Deus não aparece para mim? E eu preciso te dizer, Ele quer se revelar a você, mas você precisa buscá-lo. Você precisa criar espaço para Ele. Você precisa desligar o celular, desligar a TV, desligar as distrações e simplesmente dizer, Deus, eu preciso de Ti. Ou talvez você já tenha tido experiências com Deus, mas deixou esfriar. Você já sentiu a presença dEle, mas faz tempo, e está vivendo de memórias antigas. E Deus está te dizendo hoje, volte, busque-me de novo, porque eu estou esperando por você. Pode ser que você seja alguém cético, que está assistindo isso e pensando, isso é loucura, ninguém vê Deus. E eu não vou tentar te convencer, mas vou te desafiar. Experimente, clame a Ele de verdade, com um coração sincero, e veja se Ele não se revela. Ou talvez você seja alguém que está passando por um momento tão difícil que perdeu a esperança, que acha que Deus te esqueceu, que sente que está sozinho. E Deus está usando essa mensagem para te dizer, eu não te esqueci, eu estou aqui. E se você abrir espaço, eu me revelarei a você também. Vou orar por você agora. E se você quer ter um encontro real com Deus, repete essa oração comigo de coração. Deus, eu clamo a Ti agora, não com palavras bonitas, não com religiosidade, mas com coração sincero. Eu preciso de Ti, eu preciso sentir Tua presença. Eu preciso saber que Tu estás aqui, que Tu me vês, que Tu te importas. Revela-te a mim, Senhor, da forma que Tu quiseres, no tempo que Tu quiseres. Mas revela-te, porque eu não aguento mais viver sem sentir que Tu estás perto. Perdoa-me por ter vivido tão distraído, por ter te negligenciado, por ter colocado tantas coisas antes de Ti. A partir de hoje, eu te busco de verdade, não apenas quando preciso de algo, mas porque eu te amo, porque eu quero te conhecer, porque eu quero um relacionamento real contigo. Então vem, Senhor, manifesta-te e transforma a minha vida, assim como transformaste a vida deste teu servo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de verdade, algo acabou de mudar. Você acabou de abrir a porta. E Deus está entrando. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas Ele virá, porque Ele nunca ignora um coração sincero. Comenta aqui embaixo de qual estado e cidade você está me ouvindo. Deixa um relato. Conta se você já teve alguma experiência com Deus. Diz, eu quero ver Deus, e compartilha a tua busca. Eu vou ler cada comentário e vou orar por você, porque juntos buscamos a face daquele que quer ser encontrado. Depois de tudo que vimos e ouvimos, uma coisa fica clara. Podemos tentar calar um homem, mas nunca vão calar a fé. Bolsonaro falou com o coração e quem tem discernimento sentiu. Não era política, era espiritual. Num país onde zombam de Deus e perseguem quem crê, um gesto desses vale mais do que 1000 discursos. Porque quando o sistema tenta apagar a luz, Deus levanta alguém para acender de novo. Podem rir, podem atacar, podem duvidar, mas a verdade não depende da aprovação de ninguém. E se até o poder tenta esconder, é porque essa mensagem tem força demais para ser ignorada. O tempo da mentira está acabando e quem tem olhos espirituais já entendeu o recado. Deus ainda fala e quando Ele fala, o mundo treme.